Olá, eu me chamo Liliane, sou nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Sul e hoje estou aqui para falar sobre os alimentos, que são tão importantes no nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos lá então! Antes de começar a falar sobre os alimentos, vamos pensar sobre o nosso hábito alimentar. De onde vem? O hábito alimentar é o modo como nós consumimos os alimentos no nosso dia a dia. E ele é bem complexo. Vamos pensar. Ele recebe a influência da família e da sociedade, então aqueles alimentos que nós temos contato no nosso dia a dia vão moldando as nossas preferências. Também está muito relacionado com o acesso aos alimentos. Quais alimentos estão disponíveis na minha região? São normalmente esses alimentos os que eu gosto mais ou que eu vou me alimentar com mais frequência. Outro ponto importante é o conhecimento em relação aos alimentos. Quanto eu sei desse alimento ou quanto eu busco saber? Se, por exemplo, um alimento é mais saudável, eu sei que esse alimento é mais saudável, a tendência é que eu busque ele para minha alimentação. Outro ponto bem importante, principalmente na infância, mas não somente na infância, é o número de exposições que nós temos a esse alimento. Por exemplo, eu não gostava de rúcula há um tempo atrás, mas insistindo, experimentando 2, 3, 4 vezes, hoje é uma das minhas saladas preferidas. Então sim, a frequência de exposição aos alimentos influencia ou modula o nosso hábito alimentar. Quero fazer para vocês uma sugestão de filme. Não é tão recente, mas é muito bacana porque aborda essa questão da acessibilidade aos alimentos. Se chama Muito Além do Peso, está disponível aí no YouTube para que vocês possam buscar. E ele mostra algumas regiões pelo Brasil que recebem muita influência de grandes indústrias de alimentos. E essas crianças acabam tendo muito acesso facilitado a alimentos ultraprocessados, fazendo com que alimentos naturais, que são característicos daquela região, essas crianças nem conheçam. Então é bem bacana, eu diria que é um filme de até crítica social, recomendo para vocês que assistam. Bom, agora que a gente já sabe que o hábito alimentar é formado a partir de alguns componentes, nós vamos pensar e olhar para esse material azul que está aparecendo aqui na tela, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento que foi lançado no ano de 2014 pelo Ministério da Saúde e traz alguns conceitos fundamentais para essa nossa aula de hoje, que são eles. Primeiro, nós deixamos de olhar para a pirâmide alimentar. A pirâmide era um guia americano adaptado para a realidade do brasileiro, mas não expressa necessariamente o nosso hábito alimentar. Então, passa a ideia de que alguns alimentos são ruins ou a ideia de porções que é difícil para o nutricionista explicar para as pessoas. Então, a gente não usa mais esse guia alimentar. Vamos marcar ele aí com um xizinho vermelho. Nós vamos olhar para os conceitos novos, que são a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Esse material que foi lançado em 2014, ele traz justamente essa visão de que a medicalização da alimentação, ou seja, quando nós pensamos não na laranja como um alimento bom, mas como a vitamina C. Você entende? Quando nós medicalizamos a alimentação, isso passa a ser um movimento que não é positivo. Nós não gostamos, o nutricionista em geral não gosta dessa ideia de medicalização da alimentação, porque nós entendemos que todos os alimentos são importantes e que esse hábito precisa ser construído e mantido no dia a dia. Outro ponto importante, nutriente isolado tem efeito incerto. Então, algumas pesquisas aí que foram feitas nos últimos anos mostraram que quando nós ingerimos um alimento, ele não traz para o nosso organismo somente um nutriente. Ele traz uma mistura aí de compostos bioativos que formam um meio adequado para a absorção desse nutriente, o que faz com que ele sim tenha a sua função positiva no nosso organismo. Quando nós ingerimos nutrientes isolados, isso não acontece. Então, as pesquisas já mostraram que
É melhor consumir os alimentos do que os nutrientes isoladamente. Outro ponto positivo desse guia alimentar é que ele valoriza o padrão alimentar tradicional. O que é isso? É aquele alimento que é característico da minha região. Então, esse guia ele é contra a padronização da comida, que seria ter o mesmo alimento distribuído pelo Brasil inteiro. E a gente só consegue distribuir o mesmo alimento, aquele igualzinho para o Brasil inteiro, quando a gente coloca ou adiciona alguns aditivos ou conservantes para aumentar o tempo de prateleira desse alimento. Vamos pensar salgadinhos, refrigerantes, independente do local que nós estivermos, pode ser um pequeno mercado em uma vila, uma região mais afastada, esses alimentos estarão presentes. E isso não é nem um pouco original e nem um pouco positivo para a nossa saúde, né? Nós precisamos valorizar os alimentos que nós produzimos na nossa região, porque em geral são aqueles nutrientes, a combinação desses alimentos que trarão os nutrientes que o nosso organismo necessita. E um quarto ponto que eu quero destacar, assim, já de cara, é que esse guia amplia o conceito de alimentação saudável. Então a gente passa a ter esse olhar como o alimento como um meio de convivência, como um passo para um... Vocês já pensaram? Olha só o exemplo que eu lembrei. Quando os seres humanos se reúnem para uma comemoração, normalmente o alimento está envolvido. Então, o alimento não mata só a nossa fome, mas também traz esses outros componentes sociais e culturais. E isso tudo a gente vai falar agora na sequência. Pensando então nessa nova abordagem, o guia trouxe 4 classificações para os alimentos. A primeira classificação, aliás, in natura ou minimamente processado, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Nós vamos falar sobre essas 4 categorias agora. Primeiro, os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles alimentos que deveriam ser a base da nossa alimentação. Então vamos imaginar como aparece nessa imagem ali. Os ovos, as verduras, as frutas, a carne, o leite, o feijão, o arroz. O feijão e o arroz são minimamente processados, porque eles são plantados, colhidos, eles passam ali por um processo de limpeza e chegam para nós, em geral, dentro de um pacotinho, mas eles são minimamente processados. Eu coloquei umas imagenzinhas aqui embaixo, quero que vocês me ajudem a refletir sobre isso. A primeira é uma escala de cores. Por que ela está ali? Para nos fazer pensar que quanto mais colorido for esse prato, é uma regra bem antiga, mas ela ainda está super em alta, super vigente. Quanto mais colorido for esse prato, significa que eu estou ingerindo uma variedade maior de alimentos. Outro ponto importante, devemos variar entre alimentos cozidos e alimentos crus, porque alguns nutrientes são perdidos, uma boa parte é perdida durante o cozimento. Então, quando a gente consome sempre aquele alimento cozido, aquele nutriente que a gente perde no cozimento, a gente vai estar sempre jogando fora. Por isso é bom, um dia eu vou comer a cenoura ralada crua, outro dia eu vou comer a cenoura cozida. Outro ponto importante para destacar é a combinação entre os alimentos. Normalmente, o brasileiro tem o hábito de consumir arroz com feijão, e essa é uma combinação muito positiva, porque alguns aminoácidos, que são componentes ali das proteínas, estão presentes no feijão e não estão presentes no arroz. Então, quando a gente une os dois, nós conseguimos um tipo específico que está no feijão e outro tipo específico que está no arroz, formando então aí uma proteína de alto valor biológico. Inclusive, a gente pode dizer que a combinação de arroz e feijão gera uma proteína parecida com a da carne. A diferença é que na carne nós temos o ferro M, que é um ferro com uma biodisponibilidade maior. Nos vegetais, o ferro tem uma biodisponibilidade um pouco menor, mas a gente pode potencializar ou corrigir essa questão adicionando uma vitamina C, que seria um pedaço de laranja como sobremesa, ou um morango, um kiwi, ou de repente até mesmo temperando a salada com o limão.
Então a gente adicionaria a vitamina C e potencializaria a absorção desse ferro do feijão. Outro ponto importante que eu quero destacar é que algumas pessoas não gostam muito da ideia de consumir muitas frutas e verduras por conta dos agrotóxicos. Ah, eu prefiro comer os produtos processados porque eles têm menos agrotóxicos ou não teriam agrotóxicos. Mas existe uma pesquisa bem recente que foi lançada através de uma cartilha do IDEC que fala o seguinte: os produtos ultraprocessados, mesmo passando por todas aquelas etapas lá na indústria, ainda carregam consigo alguns agrotóxicos. Então não adianta pensar que eu não vou comer o fresco justamente pelo agrotóxico, porque ele vai junto no processamento e chega lá até o produto final, seja ele uma bolacha ou um salgadinho. Então o que nós precisamos pensar é sim, aquilo que eu produzo na horta em casa é mais saudável, mas que não significa que se eu de repente comprar um pão ou um outro alimento, que esse alimento não vai ter agrotóxico, ok? Segundo grupo, na classificação segundo o processamento, são os ingredientes culinários. Algumas pessoas costumam dizer que eles são venenos e que a gente não deve consumir. Porém, nós, enquanto nutricionistas, temos sempre a percepção de que eles podem ser positivos se eles forem utilizados com moderação, justamente para produzir refeições ou para temperar os alimentos. Então aqui nós temos os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar. Lembrando que, quando nós falamos em gorduras, nós estamos falando de um nutriente que é fundamental para o nosso organismo, por diversas razões, seja produção hormonal, seja a própria absorção de outros nutrientes, mas o legal é variar o tipo de gordura que a gente consome no dia a dia. Por exemplo, poderíamos utilizar o azeite de oliva para temperar saladas, poderíamos utilizar a banha para temperar o feijão ou para fazer um pão, por exemplo, e utilizar um outro óleo vegetal, como o óleo de girassol, para outras preparações. Por que é legal a variação? Cada gordura carrega consigo alguns nutrientes e quando a gente varia, a gente consegue então captar um pouco de cada um desses nutrientes e variar ainda mais a nossa alimentação. O próximo grupo, em termos de classificação segundo o processamento, são os alimentos processados. Aqui, o alerta que o guia traz é que a gente deve consumir com moderação esses alimentos. O que eu chamo a atenção é que existem dois tipos de alimentos processados, aquele que a gente faz em casa e aquele que a gente compra. Vamos pensar, segundo as imagens que nós temos aqui no nosso slide, tem os enlatados, as compotas de frutas, conservas, tem o pão e tem os queijos. Agora, se a gente compra um pão no mercado, por exemplo, nós precisamos olhar a lista de ingredientes para saber se esse pão continua sendo processado, se ele ainda é processado ou se ele já está na próxima classificação, que é ultraprocessado. Por quê? O pão caseiro é aquele que a gente faz misturando, em geral, trigo, açúcar, alguma gordura, sal e fermento. Basicamente isso. Essa é a receita do pão. Isso caracteriza um alimento processado, porque a gente junta ingredientes, transforma eles em uma preparação. Quando a gente compra um pão lá no mercado, muitas vezes a indústria adiciona estabilizante, conservante, antiumectante. Então ele deixa de ser processado e passa a ser ultraprocessado. Bom, mas vamos pensar primeiro nessa classificação. Outro exemplo que nós temos é o queijo. Ah, mas o queijo é feito na indústria? Sim, ele é feito na indústria, mas ele poderia ser feito em casa. Se nós quisermos, nós conseguimos reproduzir tanto o queijo, quanto o pão, quanto o macarrão. Então, é importante que a gente tenha a consciência de que o alimento processado pode sim fazer parte da nossa alimentação, mas em uma quantidade limitada. Reforçando então, algo que eu havia esquecido de mencionar anteriormente, é que o alimento processado é aquele que
precisa ser adicionado açúcar ou sal para aumentar o tempo de validade. Então, isso que caracteriza o alimento processado. Então, quando a gente pensa numa compota de fruta, a fruta in natura tem um perfil nutricional, a compota de frutas, ela preserva, sim, alguns nutrientes originais ali da fruta, só que ela tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então esse seria o exemplo assim bem clássico do que é um alimento processado, porque às vezes geram dúvidas aí entre o que é processado e entre o que é ultraprocessado, ok? Passando então para o próximo. Aí sim, nós chegamos na classificação de alimentos ultraprocessados e o que a gente pode dizer assim para ser uma característica definitiva? É aquilo que nós não conseguimos reproduzir na nossa casa. É feito exclusivamente pela indústria de alimentos. E esses alimentos a gente precisa evitar o consumo. Então aqui tem alguns exemplos. Aquele macarrãozinho instantâneo, as bolachinhas recheadas, o suco de pacotinho, que ali tem uma quantidade mínima de fruta. A indústria faz toda uma propaganda dando a entender que ali tem a fruta, o nutriente, então eles até colocam, é rico em vitamina C, em vitamina A. Porém, são nutrientes sintéticos que são produzidos e adicionados nesse pacotinho de suco. É totalmente diferente comer ou tomar um suco natural ou comer uma laranja, comparar com ingerir um suco industrializado de laranja. Então, temos que pensar sobre isso. E também, ali temos o exemplo do refrigerante, mas poderíamos citar a margarina e outros alimentos que são ultraprocessados e que nós precisamos evitar o consumo. Por que a gente precisa evitar? Quero destacar 2 pontos. A indústria usa alguns artifícios para que esse sabor do alimento fique irresistível. Por quê? Porque eles adicionam vários condimentos, enfim, especiarias, temperos, para que ele fique assim hiper saborizado. E aí eu chamo a atenção dos pais para a questão das crianças. Quando as crianças têm acesso a muitos alimentos ultraprocessados, eles acabam acostumando com esse sabor mais intenso. E aí eles têm a tendência de recusar alimentos mais naturais, porque parecem sem graça. Então, muita atenção nesse caso. Outro ponto que eu quero destacar, porque a gente deve evitar o consumo, é que, em geral, esses alimentos ultraprocessados, não gosto nem de falar alimento, eu acho que poderia ser produto ultraprocessado. Eles têm calorias vazias, ou seja, em geral, eles têm uma quantidade muito grande ou de gordura ou de açúcar, mas não carregam consigo os nutrientes. Existe até uma coisa bem contraditória nessa história da indústria de alimentos, porque eles pegam um alimento in natura, eles processam esse alimento, transformam ele numa coisa totalmente diferente, retiram tudo que é bom, aqueles nutrientes que são características básicas ali daquele alimento, para depois eles adicionarem vitaminas e daí colocarem na propaganda. Então assim, não faz muito sentido. Podemos pensar até no próprio arroz, né? A gente tem o hábito de comer o arroz branco. Só que o arroz integral, ele é bem mais nutritivo. E aí o que a indústria faz? Ela retira toda a casquinha, aquela parte escura do arroz para deixar ele branquinho, as pessoas aceitam mais, comem mais, e aí de repente eles começam a identificar que está aparecendo assim carências nutricionais na população e eles resolvem, vamos adicionar nutrientes a esse arroz. Então fazem alguns outros processos na indústria ainda para transformar ou para deixar esse arroz mais nutritivo, quando na verdade nós poderíamos simplesmente consumir o alimento mais integral e obter esses nutrientes. Então é algo para a gente refletir. Outro ponto importante que eu quero destacar é que alimentos ultraprocessados, em geral, eles consomem muito mais recursos naturais do que os outros alimentos. Por quê? Eles precisam de caixas, várias embalagens. Normalmente vem uma embalagem, depois uma segunda e mais uma terceira embalagem, que é uma caixa de papelão para transportar. Também podemos pensar que existe um consumo muito grande de combustível fóssil para transportar esses alimentos de um lado para outro. Porque um alimento que é produzido muitas vezes aqui no sul pode chegar até lá no Nordeste. Então, até que ponto isso é positivo, saudável para mim enquanto ser humano e saudável para o meio ambiente. E lembrando que isso vai gerar riqueza para uma empresa.
não vai gerar riqueza local. Se nós tivermos a opção de comprar um alimento de um produtor local, é bacana fazer isso, porque nós estaremos incentivando aquele pequeno produtor e com certeza consumindo alimentos mais saudáveis. E nesse ponto eu chego nessa perguntinha aqui. Será que existe um alimento bom e alimento ruim? Assim, em geral, o nutricionista gosta de pensar em diversidade na alimentação e não nessa ideia de dicotomia, uma coisa ruim, outra coisa boa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês é que nós, na nossa constituição biológica, nós podemos sim comer todos os tipos de alimento. Nós temos capacidade para digerir, para metabolizar esses alimentos. E o que é importante, se de repente eu fui a uma festa de aniversário ou se eu estou em uma confraternização, de repente eu quero tomar um copo daquele refrigerante. Talvez não tenha uma outra opção. Talvez essa pessoa não sabe que eu não tomo refrigerante e ela está me servindo com tanto carinho. Então, Liliane, prefiro tomar e não criar aquela situação chata de dizer assim, ai, não vou tomar, isso não é bom. Mas essa é uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem. Quero também trazer esse conceito de mindful eating. O que seria isso? Seria o comer consciente. É algo que está se falando muito agora nos últimos tempos, então é uma abordagem que vai além do alimento, além do nutriente. Porque nós já vimos que o guia alimentar, ele prega muito essa ideia de olhar para o alimento não como um nutriente, e sim como um contexto todo de alimentação, de sociedade, de convivência. Então vamos lá para os tópicos. Respeite o seu corpo e a sua fome. Existem algumas regrinhas assim que a gente ouvia há um tempo atrás. Ah, você precisa comer de 3 em 3 horas. Será? Será mesmo que precisa? Se você não está com fome, será mesmo que você precisa comer de 3 em 3 horas? Outra coisa, talvez hoje eu esteja com mais fome. Então, por que eu tenho que comer exatamente aquela porção determinada? Se hoje eu estou com mais fome, de repente hoje eu posso comer um pouco mais. Ou assim, eu sentei para almoçar, tinha uma preparação que a minha mãe ou que a minha avó fez, que eu gosto muito, talvez eu comi um pouquinho mais. Talvez eu não tenha fome às 4 da tarde. Talvez eu vá ter fome só lá às 7 ou às 19 horas, certo? Então, é um olhar mais consciente e mais respeitoso para com o nosso organismo. Segundo ponto, aprecie o momento da refeição. Concentre-se apenas no prato. Então, isso significa deixar celular de lado, deixar televisão de lado e olhar para o prato. Algumas pessoas até comentam que é legal trocar de mão. Então, se eu sou acostumada a me alimentar com a mão direita, de repente eu vou trocar o garfo e colocar na mão esquerda. Por quê? Para gerar uma maior atenção naquela atividade que eu estou fazendo. Outro ponto, saboreie aquele alimento sem medo e sem culpa. Vamos voltar ao exemplo daquela festa de aniversário. Puxa vida, eu fui convidada por uma pessoa que gosta de mim, que tem afeição a mim. Ela prepara uma refeição ali com muito carinho. De repente eu vou sentar para comer e vou ficar com aquela cara de que, ai, eu não podia comer isso. Não, vamos aproveitar aquele momento, comer com moderação e continuar os nossos hábitos nos dias seguintes, com muita tranquilidade. Próximo tópico, bem importante, mastigue bem os alimentos. E existia uma regra que a gente falava um tempo atrás, mastigue 30 vezes, não necessariamente precisa ser 30, até porque é muito chato ficar contando, né? Mas a gente precisa mastigar os alimentos até que eles realmente se desmanchem, eles fiquem bem macios para que a gente consiga deglutir. Eu costumo comentar com as crianças que o nosso estômago não tem dentes, né? Então, o correto é que a gente mastigue muito bem e a digestão ela acontece já com esse alimento bem trituradinho. E, para fechar esse slide, uma informação assim fundamental. Coma melhor, não menos. Às vezes a gente tem a ideia de que nós precisamos reduzir o tamanho das porções e comer cada vez menos. Mas e aí passa uma meia hora eu estou com fome de novo. Então não, vamos mudar a nossa consciência, vamos passar a comer melhor. E como que a gente come melhor? Preparando os nossos alimentos. Olha que legal essa mensagem. Comida de verdade não tem ingrediente.
Comida de verdade é o ingrediente. E aí eu deixo um incentivo para vocês que de repente não gostam de cozinhar, comecem a pensar com carinho nessa possibilidade. Quem sabe cozinhar, somente quem sabe cozinhar tem o poder de decidir o que quer comer. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigada. Nos vemos na próxima.